Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kelvin Souza e hoje a gente está dando continuidade, tá, à nossa apostila, falando aqui do capítulo 2, onde a gente vai abordar agora os aspectos humanos da Europa. Tá? Semana passada, a gente trabalhou aí, né, nas 2 semanas passadas, os aspectos naturais, tá certo? Que compreendia as características de relevo, a questão hidrográfica, a questão geológica, tá? Falamos a questão da regionalização, tudo isso para que a gente tenha uma noção, tá, de onde o território estudado está inserido, quais são as suas potencialidades, qual é a questão altimétrica, quais são os pontos mais altos que nós vamos encontrar, e isso tem uma influência direta, tá? No caso, uma influência direta em como as pessoas vão se relacionar com esse território, qual vai ser aí os impactos provocados pelas pessoas na modificação, tá certo, desse território. Então a gente inicia aqui os nossos aspectos humanos falando das características da população da Europa, no caso da população europeia. E aí a gente tem aqueles termozinhos que a gente vê desde o 6º ano, como por exemplo população relativa e população absoluta. Então aqui, na população absoluta, a Europa ela tem aproximadamente, tá, 747 milhões de habitantes. Por que a gente fala aproximadamente, Kelvin? Porque nesse exato momento em que a gente está conversando, existe uma criança europeia nascendo. Tá? Então, esses valores, tá, eles vão sendo ajustados diariamente. Tá bom? É o terceiro continente mais populoso do mundo. Tá? Os países com as maiores populações. Tá? Isso aqui são dados do ano passado. Certo? Nós temos a Rússia, a Alemanha, a Turquia, a França e o Reino Unido. Tá? Esses são os países europeus que apresentam um maior quantitativo populacional, tá? Isso no ano de 2019. Juntos, todos esses países aqui que eu comentei, eles concentram 60% da população europeia. E a gente tem outros que apresentam um grande significativo populacional, como Itália, Espanha, Ucrânia e Polônia. Tá? E aí o critério estabelecido para essas grandes populações é que determinado país tenha aí, entre, no caso, né, 35 milhões de habitantes, tá? Lembrando, quando a gente vai falar aqui de densidade demográfica, a gente lembra que esses habitantes aqui, o cálculozinho da densidade demográfica, é o número total de habitantes dividido pela área que está em quilômetros quadrados, tá? Questão de prova para vocês aí em relação à densidade demográfica. Número total de habitantes dividido pelos quilômetros quadrados. População relativa. Então, a densidade demográfica, que é o que eu acabei de falar, tá? Dado por esse cálculozinho aqui, habitantes por quilômetro quadrado, é de 72,9. É uma das segundas mais altas, tá certo, entre os continentes. Por quê? Porque a Europa apresenta uma pequena área e uma grande população absoluta. No entanto, tá? Assim como ocorre, por exemplo, no Brasil, a população ela está distribuída de forma desigual dentro do território, ou seja, não está ordenada de forma organizacional, certo? Eu tenho um número elevado de pessoas, um número pequeno de área, e mesmo assim, mesmo tendo esse número pequeno de área dentro do seu território, eu vou ter áreas extremamente desiguais, como a gente vai ver nos mapas a seguir, onde eu vou ter uma concentração. Principalmente, só lembrar do Brasil, pega o Brasil como exemplo, na parte costeira, tá? Onde tiver uma relação próxima com o oceano, eu vou ter um quantitativo populacional muito grande, tá? E isso vem de muito tempo. Lembra, é sempre mais fácil a comunicação do território pelo oceano, esquece um pouco a questão da tecnologia moderna, dos aviões, e lembra, tá? Que há algumas centenas de anos atrás, os navios, as grandes navegações eram que comandavam, principalmente a Europa, já que é considerado aí, né, o berço da tecnologia, tá certo? Não é o berço da civilização, porque o berço da civilização, no caso, seria o continente africano. Então, eu tenho, tá, nessas áreas mais claras, certo? As zonas pouco habitadas, enquanto que à medida que os desenhos, né, no caso a gente chama isso aqui de polígonos, à medida que os polígonos
vão escurecendo, eu tenho uma concentração de pessoas. Então a gente consegue ver aqui na botinha da Itália que eu tenho uma grande concentração de pessoas, porque ela está próxima do mar. Eu tenho aqui no Mar do Norte essa proximidade, essa concentração também. Aqui no Mar Negro é a mesma coisa. E à medida que eu for me distanciando da parte central e dos oceanos, tá? À medida que eu estiver indo, por exemplo, para Nordeste, para Sudeste, tá certo? Esse lado aqui de Noroeste, tá? E Sudoeste não conta porque eu estou indo para o oceano direto. Mas à medida que eu vou para Nordeste e para Sudeste, eu tenho uma diminuição das pessoas. Se eu for reto para o norte, em direção, por exemplo, ao Mar da Noruega ou Mar de Barents, aí é que vai diminuir mesmo. E aí vão entrar os fatores climáticos, os fatores topográficos do relevo. Tudo isso vai influenciar. Tudo que dificultar a vida do ser humano, tá? Nós vamos notar que vai ser registrado uma diminuição do número de indivíduos nesses locais. Então, locais mais frios ou locais que forem mais quentes, tá? No caso, extremamente frios ou extremamente quentes, eu vou ter uma diminuição do número de pessoas. Ah, Kelvin, mas vão existir comunidades que vão resistir, vão ver lá? Vão, mas vão ter um número muito menor, vão ter um número reduzido, tá bom? Então a gente vai ter uma concentração aqui de uma população europeia dentro dessas áreas mais escuras, certo? E aí a gente vai ver passo a passo se é uma população que tem uma maioria de predomínio urbano, maioria de predomínio rural, né? Se a gente parar para pensar em revolução industrial, a gente já mata essa questão de vez. E são essas reflexões que vocês precisam fazer, tá? Vocês estão aí há praticamente um pé do vestibular, vocês estão aí no 9º ano, faltam praticamente mais 2 aninhos aí para vocês prestarem vestibular, e vocês precisam começar a se ligar que geografia é link, tá, dos outros anos. Geografia é link dos outros anos. Se você entende bem o conceito do 6º e do 7º ano, você vai fazer um ótimo 8º, um ótimo 9º e vai ter uma ótima preparação para o ensino médio. Por quê? Porque o conteúdo vai se repetir. O que vai mudar? O continente, os países e as áreas. Mas os fatores a serem observados vão ser o mesmo. Exemplo, se eu estou falando da densidade demográfica, tá? Se eu estou falando da população relativa do Brasil, eu vou usar os mesmos dados para colher informações da Irlanda, da Noruega, da África do Sul, do Egito, certo? Da Guiné-Bissau, de Madagascar. Eu vou utilizar a mesma fórmula, tá? Tá certo? Então vão ser as mesmas definições. O que vai mudar é só o resultado. Então, às vezes, não é, quando a gente está estudando, a gente se preocupa muito. Ah, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou saber a questão populacional dos países africanos? E aí você pega um mapa, olha lá e tem isso daqui, né? Densidade demográfica, habitante por quilômetro quadrado. Se você sabe interpretar um mapa, você já ganha a questão. Por quê? Porque dentro aí das informações que vão estar constando, tá certo? Nas perguntas e obviamente nos itens, você faz por eliminação e consegue. Você fica no máximo com dúvida entre item A e B, item C e D, entendeu? Então a gente precisa começar a pensar em entender o processo e não o resultado. Tá? O resultado final, ele não merece toda a atenção que você tem a dispor. O que merece é o processo, é o como eu vou chegar nesse resultado final. E aí ele vem pelo esforço, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu passo muitas questões que elas nem são difíceis. Só o raciocínio de entender a questão é difícil. E aí são questões que exigem que você tenha um conhecimento do 6º e do 7º. É a mesma questão que o vestibular te cobra. Por que muita gente se dá mal no vestibular? Porque não lembra do conteúdo do 6º e do 7º. Ah, eu lembro do conteúdo do 1º ano e do 2º ensino médio, né? Que foi há 1 ou 2 anos atrás. Mas o conteúdo do 6º, eu não lembro. E aí é um dos que é mais cobrado, tá? Vocês vão ver, possivelmente, ou se vocês já quiserem ter um acesso antecipado, baixa as questões do Enem antiga, baixa a questão do vestibular tradicional da UES antiga, tá? E a UES, ela pega bem mais no pé das pessoas com esse tipo de conteúdo, tá? Que a gente está trabalhando aqui, do que o Enem, tá? O Enem, ele trabalha muito a questão de atualidade, então você tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo, tá?
é extremamente provável que nessa inscrição do Enem agora em 2020, com certeza, muitas habilidades, né, muitas áreas vão cobrar a questão da pandemia, que é algo extremamente atual, tá certo? Então, a gente vai ver com o passar do tempo que o Enem ele trabalha com atualidade. Certo? São conteúdos, tá, já carimbados, mas que trabalham com atualidade. Enquanto que a UES, pelo próprio nome, né, a gente costuma chamar de vestibular tradicional, ela tem uma cartilha que ela segue. Tá? Então, se ela fala o seguinte, olha, na prova de matemática vai cair polígonos, na prova de matemática vai ter questão de polígonos. Tá? O Enem é algo muito incerto. Tá bom? Mas a UES, ela segue aquela cartilha. Então, eu particularmente acho muito mais fácil uma pessoa ingressar no ensino superior, na universidade, pela UES, do que pelo Enem. Tá? Ainda mais se ela não tiver aí esse gingado dessa questão das atualidades. Por exemplo, se ela for uma pessoa que trabalha e estuda, ela vai ser prejudicada por conta disso, porque ela não vai poder, por exemplo, estar antenado direto. Tá? Então, existe uma série de fatores limitantes e vocês precisam começar a se preocupar com isso agora, tá? Ah, eu vou tentar o IFCE, perfeito, né? Por quê? Porque se você tenta, por exemplo, o IFCE, você passa os 3 anos do ensino do IFCE, você consegue, além de ter uma boa formação, ter uma boa estrutura que o IFCE proporciona, você consegue entrar pelas cotas. Então, as cotas te ajudam a ingressar no ensino superior, já que o IFCE é reconhecido como um ensino público, tá? Que tem uma seleção, que tem um critério elevado. Então, eu super apoio a ideia de pessoas, tá? No caso de alunos, querem aí entrar no IFCE. Se eu não me engano, o professor Leandro Neres, professor Romário, professor Júnior, professora Grazi, tá? Professora Cristina, eles têm um preparatório para o IFCE. Então, pessoal, eu digo uma coisa para vocês. Hoje, a situação educacional, aparentemente, ela está muito mais fácil. Por quê? Porque você tem uma série de professores especializados que já trabalham com isso, mas o que a gente não tem é o desejo e a procura por parte de vocês. Então, se vocês têm interesse, e vocês precisam ter, já que a gente está falando do futuro de vocês, não é? A gente entende que essa parte da adolescência, a gente lida muito com essas questões, né? De independência. Então, se você quer ser uma pessoa independente, você precisa estudar. E se você já tem aí um professor que trabalha nessa área, que ele pode te dar uns toques, pode te ajudar, pode te fornecer material, você já está aí, né? A grandes passos de conquistar alcançar essas primeiras conquistas. Seria, por exemplo, entrar em um IFCE da vida e outro, né? Você, dependendo ou IFCE ou escola profissionalizante, você já sai com um curso técnico, você já sai formado, você já sai pré-inserido no mercado de trabalho. Tá? Eu tenho muitos colegas e muitos ex-alunos que já saem do ensino médio com emprego. Isso é perfeito. Se a gente tem uma noção, por exemplo, que entre 15% e 18% da população brasileira está desempregada. Obviamente esse número é um pouquinho maior. Então, se você já sai do ensino médio com um emprego tá garantido, isso é ótimo para você. Por quê? Ah, eu saí ali do IFCE da profissionalizante com um emprego fixo, registrado, carteira assinada bonitinha. E eu passei um curso, e eu posso estudar nesse curso de tarde, tá? Ou eu posso flexibilizar e trabalhar como estagiário o meu período de manhã e ir para a faculdade de tarde e de noite. Ou ir para a faculdade de manhã e trabalhar meu período de tarde. Não existe nada melhor. Tá? Eu vivi 4 anos e meio disso e afirmo para vocês, é a melhor coisa do mundo. Porque você consegue comprar as suas coisas sem precisar pedir a ninguém. Tá? Claro, né? Você não vai chegar com dinheiro de estagiário e falar assim, olha, no final do ano eu vou comprar um carro. A não ser que você seja um estagiário que ganha entre 2, 3 mil reais por mês. Tá certo. Tá bom? Então, essas dicas servem aí para ajudar vocês no futuro. Não é? Eu estou falando isso porque o ano está acabando. Né? Ano que vem vocês vão estar no primeiro ano do ensino médio. E vocês vão perceber que o tempo ele vai passar assim, ó. Vocês vão brincar, se divertir, vão ter os momentos de vocês. E quando você vê, você está no terceiro ano. Entendeu? Então, a vida, ela passa muito depressa. Aproveite. Tá? Então, simbora continuar para cá. A população urbana e a organização desse espaço urbano, se a gente para falar de revolução industrial, então a gente entende que a maior parte da população europeia está dentro das cidades.
Porque ela foi o berço da Revolução Industrial e a gente entende que na Revolução Industrial existia o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, tá bom? Lembra lá que a Revolução Industrial ela inicia aí, né, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, e a Inglaterra faz parte aqui do continente que nós estamos estudando. Então, 74% dessa população vive nas cidades. As áreas de maior aglomeração urbana estão localizadas em Moscou, na Rússia, em Londres, na Inglaterra, Paris, na França, Madrid, tá certo? E Barcelona, na Espanha, Berlim, tá? Renana, que é no Vale do Reno, no caso do Rio Reno, São Petersburgo, Roma e em Birmingham, que também está na Inglaterra. Tá? Além disso, a gente tem as conurbações europeias. O que é uma conurbação? É quando eu tenho duas cidades e eu não consigo mais identificar onde uma começa e onde uma termina. Exemplo claro aqui no Ceará, Fortaleza e Maracanaú. Existe aqui uma conurbação entre essas duas cidades. Você não sabe onde é o fim de Maracanaú e onde é o fim de Fortaleza. Porque o tecido urbano, né, onde a cidade cresce, já está tão esticado, já está tão misturado, que não dá para a gente ter aí essa noção. E isso dá o nome de conurbação. Além disso, a gente tem aquelas cidades grandes que a gente estuda lá no 7º ano, quando a gente vai falar das cidades, que são as megalópolis. E nós temos duas principais megalópolis aqui na Europa, a Banana Azul e a Banana Dourada. O nome é esse aí mesmo, tá? É bem engraçado, mas existe uma explicação, tá certo? Então, aqui na Banana Azul, eu vou ter uma megalópole, tá? Uma cidade extremamente grande que vai se estender desde o norte da Inglaterra até o norte da Itália. E na Banana Dourada, eu vou ter uma cidade que vai abranger o sul da Espanha e o sul da França, além do noroeste da Itália. E por que banana, Kelvin? O termo banana azul e banana dourada é caracterizado graças, tá certo, ao formato dos polígonos, a como essas cidades estão desenhadas, tá bom? Porque, vista do espaço, elas se assemelham à fruta, tá? Kelvin, poderia ser outro nome? Poderia, mas eles quiseram escolher banana, então a gente só respeita e estuda. Então, se a gente fala de megalópolis europeias, a gente fala de banana azul e banana dourada, ou nanana blue e nanana, tá? Yellow gold, tá bom? Então a gente tem aqui banana azul e banana dourada. Eu particularmente não acho parecido com banana, mas se as pessoas falaram isso, tá falado, tá bom? Estrutura da população europeia, tá? Como é aí que essa população ela está, como é que está a pirâmide populacional, é uma população composta mais por jovens ou por velhos, vamos entender isso agora, tá bom? Vamos lá, a Europa ela é um país antigo, então pela lógica, tá certo? Ela tem uma população envelhecida, ou seja, o topo da pirâmide ele é largo, e uma baixa taxa de fecundidade, ou seja, a base é relativamente estreita. Então, é comum isso acontecer em países e em, obviamente, continentes desenvolvidos. Ou seja, o Japão vai apresentar esse tipo de constituição, a Inglaterra, a Itália, tá bom? Países bem mais desenvolvidos, Noruega, Suíça, Suécia, vão apresentar, tá certo? A pirâmidezinha aqui populacional dessa forma, com uma base, tá? E um topo largo, enquanto eu vou ter, com um topo largo e um centro largo e uma base estreita. Ou seja, eu vou ter um número de pessoas, tá? Nascendo reduzido, enquanto eu vou ter uma população bastante adulta e velha, tá? Em maior proporção. E isso vai gerar uma série de problemas, da mesma forma que vai apresentar uma série de benefícios. Por quê? A relação que a gente tem entre taxa de natalidade e de mortalidade vai dar origem ao que a gente conhece por crescimento vegetativo. E o crescimento vegetativo aqui na Europa é próximo de zero. Ou seja, eu tenho um baixo crescimento vegetativo que ocorre, tá certo? Desde o final do período de guerras ali, pelo ano de 1960, tá? Que eu vou ter depois daqui é só a Guerra Fria, que é mais uma guerra ideológica. Isso vai permitir à população europeia ter uma elevação da qualidade de vida, não é tanto que os maiores IDHs que a gente vai encontrar são de países da Europa,
Eles vão investir em qualidade e não em quantidade de pessoas, mas isso vai ter um lado ruim, porque eu vou ter um número muito grande de pessoas precisando do sistema de aposentadoria, o que vai gerar um déficit público nas contas do governo. Eu vou ter uma redução das pessoas em idade reprodutiva e, pela lógica, se eu vou ter menos pessoas nascendo, eu vou ter menos mão de obra sendo formada. E aí, Kelvin, isso é ruim para eles lá? É, mas é bom para a gente daqui, a gente vai entender o porquê. Tá? Antes disso, o governo, tá, ciente dessas problemáticas, de que não tem mão de obra e eu preciso, tá, para um país se desenvolver, ter uma mão de obra boa, tá? Eu vou incentivar os casais a terem filhos. Então, é praticamente o governo dando dinheiro para que os casais tenham filho, tá? Então, aqui é muito comum na Europa a gente ter férias de 1 ano, tá? Para que as pessoas tenham filho, tá? E aí, obviamente, soma junto desse período de 1 ano aí, licença maternidade, licença paternidade e um benefício fora alguns impostos que as pessoas não vão pagar, já que elas acabaram de receber aí um novo membro na família. E aí, o que acontecia geralmente aqui na Europa, e aí ó, isso é desde o tempo que eu tinha aula de geografia no meu ensino médio, que a minha professora Aline, comentava, tá? Não é a Aline de português, tá bom? Ela falava o seguinte, era muito comum os casais europeus saírem, né, tirarem férias, e aí vinha o primeiro filho, passava esse período de 1 ano, geralmente às vezes a mulher já estava grávida do segundo filho, então eram 2 filhos aí praticamente nesse período. Então não eram férias de 1 ano, eram férias que viravam férias de 2 anos, tá? E aí a pessoa constituía uma família nesse período, já que o governo incentivava e dava literalmente dinheiro para as pessoas aí terem filhos. Isso é o benefício de você ter um país bem estruturado, tá? Lembrando, pessoal, o governo ele não faz isso por ser bonzinho, não. É porque ele quer o retorno, né? No caso, ele quer que essa criança se desenvolva, participe do sistema escolar, do sistema, obviamente, monetário, e que ela trabalhe. Lembra, a gente vê aqueles termos lá dos 7º anos, PEA e PEI, população economicamente ativa, população economicamente inativa. Vocês, estudantes, população economicamente inativa. Ah, os que trabalham, não trabalha de carteira assinada, ainda é inativo. Tá? Os que trabalham de carteira assinada, PEA, população economicamente ativa. É o que o governo precisa para gerar receita. E aí, o que eu falei que é bom para nós, né, como brasileiros, é a questão dos imigrantes, tá? Então, os imigrantes, tanto de dentro da Europa quanto de fora, eles vão ser bem vistos pelos europeus, já que eles vão gerar mão de obra. Em alguns casos, os países eles cobram mão de obra extremamente especializada, então ele vai querer imigrantes estrangeiros, engenheiros, médicos, arquitetos, professores, tá bom? E, obviamente, com qualidade acima da média. Por quê? Porque o país preza pela qualidade. E aí, para a gente encerrar, a gente fala do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. Tá? A Europa ela concentra, tá, os países que apresentam os melhores índices, tá certo? Ou seja, o continente europeu ele tem 8 dos 10 maiores IDHs do mundo, tá certo? Dos 10 países que apresentam os melhores IDH, só a Europa constitui aí os 8 países, inclusive o top 1, que é a Noruega, tá? E aí lembrando, né, que mesmo diante disso, os países enfrentam alguns problemas, mas não se compara com a maioria deles, não se compara, por exemplo, os problemas da Noruega com os problemas do Brasil, tá? Os problemas do Brasil, eu acho que eles não passam aí nem por 1% do que a Noruega passa. Tá? Então os problemas do Brasil são bem mais sérios. A problemática é estrutural. Tá bom? Então, todos os países da Europa Ocidental, além desses 8 aqui, eles apresentam um IDH elevado, mesmo os que passaram por crises econômicas, como Espanha, Itália, Portugal e Grécia. Mesmo passando por essas crises econômicas, e muitas dessas crises são decorrentes do que eu falei para vocês, dos idosos superlotarem o sistema de aposentadoria e deixar o governo quase que sem nenhum recurso, tá? Mesmo diante disso, eles apresentam um IDH elevado. Tá? E esse IDH, lembrando, ele é um indicador socioeconômico que vai variar de 0 a 1. E ele vai levar em conta a expectativa de vida ao nascer, a questão educacional
e a renda per capita das famílias. Certo? Então, aqui foi a nossa primeira parte, né? A nossa primeira parte do capítulo 1, em que a gente fala dos aspectos humanos. Tenham uma ótima semana, tá? Espero vê-los em breve. Um beijão do tio Kevin para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.